que queira atrapalhar, desviar a nossa atenção do objetivo principal, que é a tua santa palavra. Abençoe as nossas crianças, Pai, entregamos nas tuas mãos e agradecemos, porque temos certeza que essa palavra fará na vida de cada um aqui o efeito desejado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. A paz do Senhor novamente. Amém. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Aleluias. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves dos reinos dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém, meus queridos? Podem se assentar. Essa é a palavra do Senhor, escrita por Mateus. Irmãos, confesso que eu estou um pouco nervoso, mas Deus vai dar graça. Amém? Como o Rafael fala, é muito difícil subir aqui com os olhares. Tem uns irmãos aí que têm o ouvido bem aguçado para algumas coisas. Mas eu sei que Deus vai dar graça. Amém? Irmãos, primeiramente queria dizer que eu estou muito feliz pelo que Deus tem feito na nossa igreja, nessa igreja. Sabe que a Bíblia diz que, e nós sabemos isso, né, que a árvore se conhece pelo fruto. E nós estávamos vendo aqui as crianças, quão profundo é isso que as crianças estão fazendo. Você vai falar: nossa, Samuel, você vai começar falando das crianças de novo. Mas é porque, irmãos, eu não sei você, mas isso enche meu coração. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor, ela não para. Enquanto nós, mais velhos, dizemos mais experientes, estamos postergando, estamos deixando para depois o que o Senhor quer para fazer agora, as crianças estão respondendo ao chamado. Nós estávamos, o presbítero Felipe já falou aqui, nós estávamos, no GCA e as adolescentes convidando pessoas, chegando em peso. As crianças, você vê aqui as crianças lendo o versículo e... Irmãos, deixa eu falar para os irmãos, ninguém é insubstituível na obra de Deus. Se não fizermos, outros farão. Nós não fazemos, as crianças estão fazendo. Então, queridos, vamos... É interessante porque eu vi algo... E assim eu começo, rapidamente o que o Senhor tem para falar. Eu ouvi algo essa semana, e até compartilhávamos em casa, que estava no Instagram assim: muitos pais apresentam os seus filhos a Deus. E nós temos essa cultura, como igreja, nós temos essa cultura de quando a criança nasce, logo nos primeiros meses, ela é apresentada ao Senhor. E uau, glória a Deus por isso. E muitas crianças são apresentadas a Deus, só que o problema é que nós deixamos de apresentar Deus para as crianças. E não só para as crianças, nós deixamos de apresentar
Deus para o mundo, apresentar Deus para as pessoas. Sabe que Jesus aqui, Mateus, ele faz um questionamento, e o questionamento de Jesus é: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas estão falando que eu sou? E sabe o que é interessante? Porque nós temos muitos paradigmas sobre muitas coisas e, de fato, não sabemos quem Ele é. Apresentamos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças ou para as pessoas, apresentamos o que de fato não conhecemos em sua essência. E Jesus aqui, ele está falando, ele pergunta para os discípulos: tá, mas quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos falam: uns estão falando que você é João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias, Jeremias, ou um dos profetas. E sabe que essa afirmação dos discípulos, de alguns discípulos, quando Jesus pergunta quem Ele é, nos traz um entendimento de uma experiência incompleta com Jesus. Porque quando Jesus pergunta o que estão dizendo que eu sou, eles prontamente falam: o Senhor, estão falando que o Senhor é um dos profetas. E muitas vezes nós vamos até Jesus com essa experiência: não, o Senhor é só um profeta. Eu vou ir até Jesus por quê? Porque Jesus, ele tem uma palavra. Jesus, ele vai ter uma palavra para a minha vida. Eu vou para a igreja por quê? Porque eu vou para a igreja porque vai ter uma palavra para a minha vida. O irmão vai ler uma palavra e a palavra, eu tenho certeza que vai tocar no meu coração. Irmãos, isso é óbvio. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Mas também nós, muitas vezes, chegamos até Jesus e vamos até Jesus querendo um curador, um curandeiro. Não, vou até Jesus porque Jesus, ele vai curar a minha enfermidade. E quando cura, acabou, vou embora. Muitos de nós vêm até Jesus achando que Jesus é o Silvio Santos que no culto vai distribuir aviãozinho de nota de 100. Uau, quem dera fosse. A gente veio para a igreja, o aviãozinho, oi, toma. E nós vamos a Jesus assim, e é pregado essa teologia, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é errada? Não, mas ela é incompleta. A teologia da cura, ela é errada? Não, mas é incompleta. Por isso que Jesus, ele fala: ei, e vocês? E para vocês? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe que quando Jesus ele pergunta para os discípulos, Jesus está querendo trazer uma experiência completa para os discípulos. Porque nós sabemos que o ministério de Jesus foi muito rápido. Jesus, ele nasceu, viveu, mas o ministério de Jesus, depois que Jesus é batizado até a sua morte, foi muito rápido. Foi um espaço muito curto. E aqui Jesus ele tinha que ser muito intenso. Jesus ele não podia ficar dando voltas, e não, peraí, vou ensinar vocês, e semana que vem eu volto a explicar isso de novo, vou contar uma parábola, mas só o mês que vem eu vou concluir. Não. Então Jesus, o que ele queria? Ele queria trazer uma experiência completa para os discípulos. Por quê? Porque Jesus não ficaria para sempre com os discípulos. E isso é um fato. E o que Jesus queria propor para os discípulos é: vocês precisam conhecer quem eu sou. Porque quando eu sair, quando eu subir, é vocês. E aí, o que vocês vão oferecer? Nós ouvimos aqui no GCA, através do irmão, ele contando ali quando Pedro e João eles vão até o templo. E ali tinha um homem, um coxo.
E ele pediu o quê? Dinheiro. Ele queria suprir a necessidade no momento. No momento ele queria suprir a necessidade. E sim, às vezes nós paramos para pensar, talvez nós não sabemos, a Bíblia não conta qual foi a última refeição daquele homem. E a necessidade dele estava gritando, porque ele pede e fala, me dá aí alguma coisa de comer, uma moeda, o que for. E Pedro e João, o que eles falam? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe o que é isso? Isso é alguém que teve uma experiência com Jesus, que teve um encontro com Jesus e foi cheio por isso e agora tem para oferecer. Por isso que nós ouvimos muito falar isso, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode oferecer o que não tem. Irmãos, eu gostaria de oferecer para os irmãos aqui rios de dinheiro. Eu queria, Ronaldo. Fala, Ronaldo, toma aqui meu cartão, vai lá. Compra tudo de fralda. Quem vai precisar, irmão. Mas sabe qual que é a questão? Eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. E muitas vezes nós estamos oferecendo um Jesus incompleto. Por quê? Porque não tivemos uma experiência completa com Jesus. Falamos muito sobre o amor de Deus, mas não tivemos uma experiência real com o amor de Deus. Falamos muito sobre um Deus que cura, mas não tivemos experiências profundas com isso. E sabe, meus irmãos, o caminho para uma experiência completa é conhecendo quem Jesus é de fato. João 14,6, Jesus ele não se apresenta somente como o caminho. Jesus ele não se apresenta somente como a verdade ou somente como a vida. Ele apresenta um ser completo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É completo. Nós ouvimos isso aqui na sexta-feira, eu volto a repetir. Pedro, ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E 3 fala sobre algo completo. Sobre algo perfeito. Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. A experiência de negação de Pedro foi uma experiência completa. E Pedro, ele se encontra, logo após isso, decepcionado. Nós ouvimos isso aqui tempos atrás, pelo irmão Rafael, e ele ministrando, quando Jesus está no Getsemane com os discípulos. Além de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, antes disso, ele tinha o quê? Abandonado Jesus. Porque Jesus falou, Pedro, fica aqui por 3 vezes. Jesus veio, o que Pedro estava fazendo? Dormindo. Só que sabe qual que é a questão? Pedro não tinha muito o que oferecer para Jesus. Porque Pedro ainda era alguém inconstante. Pedro ainda era alguém que não tinha uma realidade. Por isso que Jesus ele fala, Pedro, fica aqui comigo. Ei, discípulos, fiquem aqui comigo. Eu vou ali orar e estou em angústia, eu vou ali orar, mas fiquem aqui comigo. E aí Jesus volta, o que acontece? Estão dormindo. E aí passa. Só que sabe o que é interessante? Porque Pedro era alguém muito inconstante. Pedro é uma figura de alguém que não tem constância nenhuma. Quando era para Pedro estar acordado, o que ele estava fazendo? Dormindo. E quando era para ele estar dormindo, o que ele estava fazendo? Bem acordado. Que foi até cortou a orelha do soldado lá. E aí nós vimos o primeiro cirurgião plástico, que é Jesus, que coloca a orelha. Brincadeira, gente. Mas Pedro era alguém inconstante. E aí Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. Pelo fato de Pedro ser inconstante, Pedro, ele era intenso. Porque ele dormiu, cochilou. É bom cochilar. É bom dormir. Mas eu vou falar sobre isso. Tudo tem um tempo certo. E aí Pedro, então, ele nega Jesus 3 vezes. E aí lá em João capítulo 21, o que Pedro vai fazer? Volta a pescar. Pedro volta. Voltou para as práticas antigas, aquilo que ele sabia fazer. Pedro, o que Pedro tinha para oferecer? Se alguém inconstante, a única coisa que ele sabia fazer era
pescar. E nem pescar direito ele sabia, porque pela segunda vez ele ficou tentando e não pescou nada. Nem uma tainha, eu sei lá o peixe que tem. Um bacalhau, sei lá, um atum, talvez, não sei. Mas nem isso ele conseguiu pescar. E aí Jesus, ele vem novamente. E é interessante porque João poderia ter acabado no capítulo 20. Porque as saudações finais de João, capítulo 20, você vai ver, poderia finalizar ali. Só que Pedro era inconstante. Só que Jesus não. Pedro era alguém que era totalmente inconstante, não tinha constância nenhuma. Mas Jesus não. E aquilo que Jesus começou, ele não podia deixar interminado. Não sei se essa palavra existe, mas não podia deixar algo por fazer. E aí Jesus, ele volta em João capítulo 21. E aí Pedro tem uma revelação completa com o amor de Deus. Porque Pedro, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E aí Pedro fala: ah, Senhor, eu te amo. Só que esse amo de Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape? Que ágape é o amor incondicional. E aí que Pedro responde: Senhor, eu gosto do Senhor. Esse amo do Pedro é: Senhor, eu gosto do Senhor. Só que Jesus, ele não pergunta somente uma vez. Pedro negou quantas vezes? 3. Quantas vezes Jesus perguntou? 3. Você sabe por quê? Porque Deus, ele quer restaurar aquilo que de uma vez foi indigno em nossas vidas. Aquilo que uma vez para Pedro foi indignidade. Pedro fala: olha, eu neguei o mestre. Eu neguei aquele que partiu o pão comigo. Eu neguei aquele que fez tantas coisas por mim. Eu neguei aquele que curou a minha sogra. Aí é tribuloso demais. Pedro falou assim: olha, eu acho que Pedro falou assim: eu só neguei Jesus porque ele curou minha sogra. Se não tivesse curado minha sogra, estava tudo em paz. E aí Pedro, ele inconstante. Mas Jesus vem para ter para dar uma experiência completa para Pedro. E sabe que Pedro tem essa experiência, e depois, quando Pedro, depois ali de Atos capítulo 2, quando Pedro ele vai falar, o que ele fala? Arrependei-vos. E aí Pedro já está cheio, aí ele tem para oferecer. E quantas pessoas são salvas? Muitas. Por quê? Porque uma experiência mudou uma chave na vida de Pedro, encheu Pedro. E aí Pedro agora tem algo para oferecer. Por isso que quando nós conhecemos quem é Jesus, por isso que quando nós temos essa experiência com Jesus, de Jesus mudar as nossas vidas, e sabe qual que é a questão, querido? Eu não posso viver das experiências do outro, não posso contar tão somente as experiências dos outros. Eu poderia subir aqui e contar diversos testemunhos de outros, talvez da minha mãe. Quem conhece minha mãe sabe, tem muitos testemunhos, tem muitas histórias. Poderia contar aqui a experiência que ela teve, ou meu pai, ou a minha família. Só que deixa eu falar algo para você: o Senhor, Ele não nos chamou para contar a experiência dos outros. Ele nos chamou para termos a nossa própria experiência com Cristo. E sabe que chegou um momento na minha vida, e aí você vai falar: ah, Samuel, mas você nasceu num lar cristão. Você nasceu num berço evangélico, né? Tem essa fala. Nasceu num berço evangélico. Eu já falei isso, eu nunca vi um berço aceitar Jesus. Mas, não, você cresceu. Sim, acompanhava minha mãe e a minha avó nas visitas. Oração no círculo ali, círculo de oração. E com o pastor Fran, né, pastor? Ficava na oficina. Pastor querendo lixar o carro e eu lá. E o pastor querendo pintar o carro. Ia na rádio do pastor Ronaldo. É, irmãos, eu não sou velho. Velho é o diabo. Sou aí vivido. E aí você pergunta: Samuel, mas você nasceu aí num lar cristão? Você viveu as coisas aí?
Ah, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. Por quê? Porque todos nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Todos nós precisamos nos encontrar com Jesus. E isso tem que transformar a nossa vida. É impossível alguém que teve encontro com Jesus e continuou da mesma forma. Por isso que é conversão. Quando você está dirigindo um carro e você vai fazer uma conversão, você continua na mesma rota? Não. Por isso que quando nós encontramos com Jesus, isso transforma a nossa vida, transforma o nosso jeito de pensar, transforma o nosso jeito de viver, transforma a nossa maneira de agir. Por quê? Porque tivemos um encontro com Jesus. E isso muda as nossas vidas. Sabe, queridos, conhecer Jesus nos fala de um relacionamento com Jesus. Nos fala de relacionarmos com Jesus. E eu falava aqui, sabe, nasci num lar cristão. Tive esse privilégio. Glória a Deus por isso. Tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Só que chegou um momento que Jesus me encontrou. Teve um momento que pensava eu que poderia viver da maneira que eu queria. Pensava eu que poderia agir da maneira que eu quisesse. Pensava eu que não, eu sou o dono da razão, eu posso fazer e vou fazer. E achava isso, sair aí, tentando desbravar o mundo, né? Tentando. E deixa eu falar algo para vocês, meus queridos. Quando tem uma mãe de joelho, e eu lembro que eu chegava perturbado, essa é a verdade. E quando eu ia deitar, o travesseiro estava com cheiro de óleo ungido. Eu falava, não é possível. E aí eu ia dormir, quando eu pegava no sono, minha mãe vinha. Colocava a mão assim, pesava, né? Não tem, e ficava, sai. E sabe, eu lembro que uma vez, eu cheguei assim e eu estava quase falando, não, chega, né? E eu lembro que uma vez ela orando, ela falou, Senhor, tem um encontro com meu filho. E sabe que a partir daí as coisas começaram a acontecer ao contrário do que eu imaginava, as coisas não começaram a sair da maneira que eu achava que tinha que sair. Quer saber? Jesus, no pior momento, jurado de morte, no pior momento, achando que eu era o bonzão, mas não era nada, Jesus me encontrou. Não fui eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. E nesse momento, eu respondi a esse encontro. E deixa eu falar algo para você. Você falar, Samuel, a sua vida está mil maravilhas? Não está. Ainda tenho provações. Ainda temos luta. Ainda temos dificuldades. E temos muitas, irmãos. Se os irmãos sentar com a gente para conversar, quem está próximo sabe que é difícil. Tem dia que parece que não vai dar, eu não vou conseguir. Mas eu lembro, um dia o Senhor me encontrou. E eu não estou sozinho. E esse encontro mudou a minha vida. Deixa eu falar, o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele planejou esse encontro com você. Porque Ele quer se fazer conhecido a você. Não somente que você saiba, quem é Jesus? Jesus é o hype do momento. Jesus é o que está na moda. Tem gente que fala isso, né? Não, Jesus está na moda. Ser cristão está na moda. O mundo gospel hoje é o melhor mercado que tem. Deixa eu falar, Jesus não é somente um mercado. Jesus não é só o hype. Jesus não é só, tá maravilha. Não, Jesus, Ele é o Salvador. Jesus, Ele é o nosso Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é. Conhecer Jesus é não somente conhecer o que Ele faz, mas conhecer quem Ele é. Ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa, Ele é. Ele é. Eu já falei isso, mas Moisés, ele
quando Moisés pergunta, tá, mas Senhor, quem eu vou falar que me enviou? E aí Deus poderia falar, fala que quem te enviou é quem criou todas as coisas. Fala para Faraó, quem me enviou foi o Criador de todas as coisas. Quem me enviou foi o que criou Adão, lá do pó. Não, quando Moisés pergunta, tá, mas quando ele perguntar quem me enviou, o que eu vou falar? Fala que o eu sou te enviou. O eu sou. Sabe quem está aqui hoje? O eu sou. Sabe quem vai curar suas feridas? O eu sou. Quem vai transformar a sua história? O eu sou. Não é o Samuel, é Ele. Quem vai mudar a rota da sua vida não sou eu. Não é o que eu estou falando tão somente. Não é o que os pastores podem fazer. É o eu sou. E Ele te trouxe aqui. Deixa eu insisto bater nessa tecla. Não foi você que planejou essa noite. Não fomos nós, não. Tá tudo bem. Isso aqui nós já sabemos, domingo à noite é o culto da família, uau, vamos lá, colocar a melhor roupa e ir, e acabar, eu vou embora, e está tudo bem, semana que vem a mesma coisa, a mesma rotina. Mas deixa eu falar, eu falei isso na sexta-feira, no GCA, não foi você que marcou esse momento. Talvez você fale, Samuel, eu vim porque me chamaram, só vim porque me convidaram, só vim por obrigação. Mas deixa eu falar para você, você veio porque Jesus te trouxe aqui. E Jesus te trouxe aqui para dizer, eu quero ter um encontro com você nessa noite. Aleluias. E deixa eu falar algo para você. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus não permaneceram a mesma. Todas as pessoas que encontraram com Jesus não permaneceram mais a mesma. Nós temos o exemplo, Saulo. Estava ali a caminho de Damasco. Os teólogos aí, me corrijam se eu estiver falando besteira. Mas ele estava ali a caminho de Damasco. E aí ele teve um encontro com Jesus. E aquilo mudou a vida dele. De perseguidor, de matador de cristão, agora um servo de Deus, de alguém que pros bambambãs era alguém que, uau, Paulo era alguém muito importante, Paulo era alguém muito inteligente, Paulo era alguém, e de fato era, com conhecimento tal. Mas só que quando teve encontro com Jesus, todo o conhecimento, tudo que Paulo sabia fazer, se tornou insignificante. Tudo que nós sabemos fazer, e aí você fala, Samuel, eu sei lavar roupa como ninguém. Eu sei orar como ninguém. Ó Santíssimo Deus, outrora, doravante, eu sou bom das palavras. Sou mestre nas palavras, Samuel. Sem falar palavras difíceis. Sou igual o pastor Ronaldo. Culto nas palavras. Precisou de 10 minutos aqui. Eu fui, domingo passado, pela glória de Deus, fui para casa. Nós até começamos. Meu Deus do céu. Que 10 minutos que eu mais apanhei na minha vida. E aí você fala, sou bom em tocar bateria. Olha aí. Sou expert em tocar baixo. Vitão, hein? Sou expert em muitas coisas, mas deixa eu falar. Quando você encontra com Jesus, tudo isso se torna insignificante. O que você sabe ou não se torna insignificante. Sabe por quê? Porque Ele é. Nós não somos nada. Sem Ele, não somos nada. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para que tenhamos um encontro com Jesus. E tudo aquilo que nós sabemos, achamos que sabemos, caia por terra. Sabe que eu falava isso essa semana? Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós conhecemos quem é Jesus, nós aprendemos a discernir o tempo e o modo das coisas. Quando conhecemos quem é Jesus, nós aprendemos a discernir isso. Sabe que
João Batista, o maior, ali Jesus ele fala, o maior nascido das mulheres. João Batista, o tal. A voz que clamava no deserto. O que comia mel silvestre e gafanhoto. O cara devia ser um bicho da caverna, fala sério. Devia ser, parecer um monstro. Vivia no deserto com roupa do quê? De camelo. Imagina você se deparando com o João Batista. Mas era o cara do momento. João Batista, aquele que veio para preparar o caminho. Olha só a importância de João Batista na história. O homem que veio preparar o caminho para Jesus. E ele diz, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou digno de desatar a sandália dele dos pés. Não sou. E aí João Batista, ele veio e prepara o caminho. João Batista, ele veio para quê? Preparar o caminho. Certo? João Batista prepara o caminho. Jesus vem, é batizado, começa o ministério. O que o João Batista tinha que fazer? Parar. Sai de cena. Por quê? Já fiz o que tinha para fazer. O que eu tinha para fazer, eu já fiz. Só que o que João Batista fez? Continuou. Continuou. E aí você fala, Samuel, mas ele estava fazendo a coisa certa. Estava lá, foi lá, repreender lá o rei que estava fazendo umas coisas muito erradas lá. E é muito triste o que ele estava fazendo. Irmãos, vai ler que você vai ver que era sério o negócio. O rei lá, promíscuo. E aí João Batista, ele vai lá para repreender, coisa certa. Mas deixa eu falar, quando nós conhecemos Jesus, nós aprendemos que a coisa certa no tempo errado se torna errado. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Os irmãos recebam isso em nome de Jesus. A relação sexual, ela foi feita para quê? Para o casamento. É a coisa certa, no momento certo. Só que se você faz fora, o que acontece? É errado. Entendeu? Se você faz a coisa certa, no tempo errado, é errado. Por isso que João Batista, ele vem para preparar o caminho. Preparou o caminho. Ok, bonitão. Sai de cena. Só que a questão é, quem não aprende a discernir o tempo e o modo, perde a cabeça. Quem não discerne o tempo e o modo das coisas, discernir, olha, até aqui o Senhor está me enviando. Chegou aqui, parei. Tem um videozinho, né, que rola aí. Está lá o Espírito Santo e está lá o profeta. O Espírito Santo fala, ó, fala tal coisa para fulano. E aí o profeta começa, olha, e o Senhor diz para você isso, isso, isso. Ok. Mas ele continua, mas isso. E o Espírito Santo fica, não, para, não era isso. Sabe que isso nos remete que tem momento que o Senhor manda nós pararmos. E nós queremos continuar. O Senhor fala, olha, até aqui, tá bom, chega. E isso, meus queridos, contei para os irmãos o testemunho que eu tive lá no outro serviço que eu estava. Só que é tão interessante porque antes de eu responder, né, eu contei a parte boa, né? Olha, eu disse sim, Senhor, eu vou sair do serviço. Mas antes disso, o Senhor, ele tinha me alertado algumas vezes. E eu posterguei isso, falei, não, Senhor, é trabalho. O trabalho dignifica o homem. Do suor do trabalho eu vou trazer o sustento. Trazer sustento coisa nenhuma. E não, olha, eu preciso do trabalho, preciso trabalhar, Senhor. E o Espírito Santo falava, olha, sai fora. Sai fora. E eu lá achando que era o bonzão. Até que chegou um momento que o cerco fechou. E aí foi quando eu falei, não, peraí, agora eu vou pular fora. Aí eu respondi. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes o Senhor está falando para nós, olha, cuidado. As escolhas, toma cuidado. Aquilo que você fala, toma cuidado. Ei, para aqui. Continua, não, para. É momento de parar. Quando o Senhor fala, para, é para. Quando o Senhor fala, vai, é vai.
Por isso que nós precisamos estar com nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar. Sabe por que Abraão, quando ele pega Isaac para sacrificar, e aí ele sai, primeira coisa, ele deixa Sara. Porque, irmão, se ele levasse Sara, Sara ia matar Abraão e todo mundo. Mas ele deixa Sara. Por quê? Primeira coisa, não pode ter concorrência com o que Deus falou. E aí ele sai. E ele chega no pé do monte, ele fala para os servos, fica aqui, que eu e o rapaz vamos subir e voltaremos. E ele sobe, ele chega lá em cima. Na hora que ele vai matar, o que acontece? O anjo fala, para. O anjo manda parar. Só que sabe que isso nos dá uma lição? Que Abraão precisou calar as vozes ao redor. Se Abraão não tivesse calado as vozes, ele tinha matado o rapaz. Se Abraão não tivesse silenciado, tivesse deixado para trás as vozes que atrapalhariam aquele momento, talvez no momento que ele fosse falar, os caras começaram a brigar, ele vai matar o filho e vai matar todo mundo agora. E Sara dando voador em Abraão, você não vai matar ninguém. E tinha faca para tudo quanto é lado. Mas Abraão, ele ouviu. Por isso que ele não matou Isaac. Sabe qual que é a questão? Nós estamos matando muito Isaac porque não estamos ouvindo a voz do Senhor. Estamos matando Isaac por não estar atento ao que o Senhor fala. E quem é Jesus? Quem é? Quem é essa voz então? Quem é Jesus? A Bíblia, eu escrevi aqui, e a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai apontar para Jesus. Olha só, em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta, semelhante a Moisés, o profeta vindouro. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e o nosso legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1 e 2 Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o rei reinante. Em Esdras, ele é o construtor de muralhas indestrutíveis da nossa vida. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o nosso redentor, sempre eterno, porque eu sei que meu Redentor vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cânticos de Salomão, ele é o nosso amado esposo. Em Isaías, ele é o nosso príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações, ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o nosso marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador de nosso fardo. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus. Sofonias, ele é o nosso salvador. Ageu, ele é o nosso restaurador de heranças perdidas. Em Zacarias, ele é a fonte que purifica o pecado e a impureza. Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, o realizador de maravilhas. Em Lucas, é o Filho de um homem. E em João, é o Filho de Deus. E em Atos, é o Espírito Santo. Em Romanos, é o nosso justificador. 1 e 2 Coríntios, é o nosso santificador. Em Gálatas, é o nosso libertador da maldição da lei. Em Efésios, é o Cristo das inescrutáveis riquezas. Em Filipenses, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, é a plenitude da divindade encarnada. Em 1 e 2 Tessalonicenses, é o nosso rei que regressará brevemente. Em 1 e 2 Timóteo, é o nosso mediador entre Deus e o homem. Em Tito,
é o nosso pastor fiel. Em Filemão é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus é o sangue do concerto eterno. Em Tiago é o nosso grande médico. Em 1 e 2 Pedro é o nosso sumo pastor, que breve voltará com a coroa da glória. Em 1, 2 e 3 João, ele é amor. Em Judas é o Senhor vindo com milhares de seus santos. E em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Ele é. Aleluias. Ele é. A experiência completa parte do ponto que eu preciso conhecer quem Ele é. Não vou oferecer para o mundo o que eu não conheço. Eu vou oferecer para as pessoas o que eu conheço. E eu sei quem é. Ele é o meu Redentor. E Ele está vivo. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa esperança. Ele é. Por isso, irmãos, nessa noite, sai com isso do seu coração. Jesus, Ele é tudo. Jesus, Ele é tudo. O que você precisa, você vai encontrar em quem? Em Jesus. A carência, irmãos, nós estamos vivendo numa geração tão carente. Uma geração tão carente. Uma geração que depende de likes. Uma geração que depende de uma simples palavra de afirmação. E o que a Bíblia diz? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe, a carência, o vazio que nós temos muitas vezes no nosso coração, só vai ser preenchido com Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. E aí você fala: Samuel, você não sabe o que as pessoas falaram ao meu respeito. Você não sabe o que falaram ao meu respeito. Você não sabe o que as pessoas dizem ao meu respeito. Ah, Samuel, o pau que nasce torto, morre torto. Até se encontrar com o carpinteiro de Nazaré. Aquele que não escreve. As pessoas dizem: ah, ele escreve certo em linhas tortas. Não, ele primeiro endireita a linha. E aí começa a escrever uma nova história. Jesus te trouxe aqui para ter um encontro com você, para dizer: eu estou ajeitando a linha da sua vida, estou começando a escrever uma nova história. O Senhor te trouxe aqui para dizer, às vezes você fala: Samuel, eu tenho um parente, tenho meu marido, tenho meu filho, que precisa conhecer Jesus. Sabe, Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite, como um posto de gasolina. Posto de gasolina, você para, abastece e segue viagem. O Senhor, Ele te trouxe aqui para encher dessa revelação de que Ele é o Cristo. E sabe o que é interessante? Para encerrar, meu tempo já voou. Glória a Deus pela vida da minha mãe, tá vendo? Quer pregar? Traga a mãe. Eu já falei. Viu, noiva? Vai aprendendo com a minha mãe. Mas sabe o que é interessante? Porque Jesus, ele pergunta para os discípulos: vocês quem dizem que eu sou? E aí Pedro, através do Espírito Santo, tem a revelação de que ele é o Cristo. E Cristo é a cabeça do corpo. E sabe o que é interessante? Porque quando Cristo é revelado, a igreja também é revelada. Por isso que quando o cabeça, ele é revelado, o corpo é revelado. Quando Pedro tem a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: através dessa revelação, eu edificarei a minha igreja. O cabeça é revelado, o corpo também é revelado. Por isso que devemos tomar cuidado de tão somente apresentar o corpo, porque corpo sem cabeça é monstro. Por isso que nós precisamos apresentar o cabeça. Quando o cabeça é visto, o corpo todo é revelado. Quando Cristo é visto, todo o corpo é revelado. Sabe por quê? Nós vamos orar para Deus nos enviar para um lugar, se assim for da vontade de Deus. Ou se for da vontade de Deus, Deus fala: não, vai ter 3 sessões aqui. Uma logo após a escola dominical vai ter um culto, depois às 5 vai ter outro, e às 6:30 vai ter outro.
Porque vai estar tão lotado isso aqui. E vai estar tão lotado e ele vai falar, olha, agora chegou o ponto que vamos comprar o terreno do campo, né? O presbítero Felipe tem essa fé. Comprar ali, vamos construir ali. Mas sabe por quê? Porque Cristo está sendo revelado. O nosso bairro vai ver Cristo está sendo revelado através da igreja. Cristo está sendo revelado. As pessoas na sua casa vão olhar para você e falar, uau, Cristo aí, tem Cristo na sua vida. Olha, tem Cristo na sua vida. Quando seu esposo for te irritar e você se calar, as pessoas vão falar, olha, realmente tem Cristo, é Jesus. Porque se não fosse, mas em contrapartida também o homem vai estar lá tranquilinho. E a mulher falando, e você quieto. Cristo vai ser revelado. Cristo vai ser revelado através de nós, porque Ele é o cabeça. É Ele. É Ele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.